Quanto de saúde você pretende para você? A partir dos 25 anos, a gente já tem um primeiro declínio funcional, que é a primeira perda de massa muscular. Como a gente vai ter muito menos jovem do que tem hoje, a gente vai precisar que mais idosos fiquem na ativa por mais tempo, possam continuar a contribuir para a sociedade. Quando eu completei 60 anos, eu falei, meu Deus, 60 anos, sabe? 60 anos assim, o corpo, né? Mas a minha cabeça, eu não estava completando 60 anos. Quem nunca foi pego de surpresa ao ser questionado o que você vai ser quando crescer? Quando somos jovens, a gente precisa decidir muitas coisas em relação ao nosso futuro. Mas na linha do tempo, nós não inserimos a velhice. E essa fica sem preparo, sem planejamento. Quem é você hoje? O que você gostaria de ser no seu futuro? A gente precisa estar o tempo inteiro pensando mesmo na vida enquanto processo. Da mesma forma como eu planejo, por exemplo, uma profissão, um tipo de trabalho, como eu gostaria de estar na minha vida profissionalmente daqui a um tempo, eu preciso pensar nesse tempo a mais longo prazo do que a gente pensa. Hoje as pessoas no máximo conseguem pensar até a formatura, alguns anos depois, né? Mas será que a gente vai ter a energia, por exemplo, para viver desta mesma forma, né, do jeito que a gente imaginou no começo? Essas pessoas que estão hoje com 70, 80 anos de idade, que estão nos assistindo, elas quando elas eram jovens, porque já foram, né, para a surpresa dos seus netos, elas diziam assim, bom, eu vou amadurecer, aí eu vou casar, naquela época eles casavam entre 23 e 26 anos de idade, eu vou ter filhos, eu vou criá-los, eu vou educá-los, eu vou estudá-los, vou fazer com que eles estudem. Aos 50 anos de idade, mais ou menos, eu vou me aposentar, vou pôr uma cadeira de aço na calçada, vou coçar o umbigo, vou ver o tempo passar. Aos 60, 65, 70, eu morro. Estava tudo bem, né? Quer dizer, você tinha um tempo programado, e o descanso viria na velhice. Quem está nascendo hoje, com certeza vai viver sem. Então, é bom você saber que você tem que se cuidar para isso. A gente está numa época onde a juventude é muito valorizada e muito investido de potencial. A gente acha que é o jovem quem vai resolver todas as nossas questões. E não estão errados. A gente tem muito potencial na nossa juventude e a gente precisa valorizar isso. Mas a gente tem muita dificuldade nessa questão do processo. Da mesma forma como eu planejo, por exemplo, uma profissão, um tipo de trabalho, como eu gostaria de estar na minha vida profissionalmente daqui a um tempo, eu preciso pensar nesse tempo a mais longo prazo do que a gente pensa. Na velhice? Me imagino mais experiente, mais vivida, mais inteligente, mais sagaz. Cabelo branco e tranquilo com meus filhos, meus netos. Acho que eu imagino bem, uma velhice saudável. Eu queria estar bem de vida, mas não sei, né? Com esse Brasil que a gente está hoje, então não sei. Às vezes a gente come umas besteiras, né? Mas eu acho que no contexto que a gente está hoje, muito industrializado, muito congelado, a gente infelizmente não tem como fugir muito disso. Esporte também não faço, sedentário ao máximo.
Em 2050, a expectativa da Organização Mundial da Saúde é de que tenhamos no mundo mais de 2 bilhões de idosos. Envelhecer não é mais uma novidade em nossa geração. E mesmo com os avanços científicos e tecnologias tão presentes, os desafios insistem em nos provar. São mudanças complexas, no corpo, na mente, nas finanças, nas relações. Mas, para cada uma delas, existem ações que amenizam os efeitos negativos que vêm com o avanço da idade. Porém, para agir assertivamente, há que se estabelecer prioridades. Exercício físico é uma delas. Você tem que acumular 4 capitais que são fundamentais para poder chegar bem. Saúde vem em primeiro lugar. Se envelhecer sem saúde é complicado. Quanto de saúde você pretende para você? Parece uma questão estranha, né? Porque todo mundo fala que saúde é tudo e isso é uma das coisas que as pessoas mais relegam. Nós temos o paradigma de preservar a saúde e tratar da saúde. Eu tenho um terceiro pé, é gerar saúde. O que você precisa para se sentir uma pessoa saudável, mentalmente, socialmente e fisicamente? A gente sabe que o velho tem perda de massa muscular. Então, 70% da massa muscular, quando você é velho, você vai perdendo. E por isso a gente tem quedas, a gente tem dificuldade para andar. Se eu quero ser um velho que caminha, que passeia, que viaja, eu preciso ter essa condição para fazer isso. E o que vai me dar condição para fazer isso? Atividade física, musculação mais especificamente. As pesquisas mostram já nas últimas 2 décadas, especialmente, que os exercícios de musculação para idosos são muito importantes e são bastante seguros. Tem bastante pesquisa mostrando que eles são seguros. Em algumas pesquisas lá no Hospital das Clínicas, a gente fez com idosos fazendo musculação e em 9 meses a gente percebe um aumento de força de aproximadamente 200%. Ou seja, isso traz menos dor, isso traz mais, vamos dizer assim, independência para as atividades do dia a dia, a pessoa consegue subir uma escada melhor, consegue andar mais rápido na rua, né? Então, tudo isso então, traz grandes vantagens aí para a independência, para a autonomia, que são essenciais para a qualidade de vida. A partir dos 25 anos, a gente já tem um primeiro declínio funcional, que é a primeira perda de massa muscular. E o normal é cada ano você perder mais massa muscular e substituir por gordura. E nisso, por isso que o movimento dos idosos é mais lento, porque quanto mais gordura você tiver entre a pele e o músculo, menos a contração é eficaz, a contração muscular. Então, aí que entra o exercício, tentar manter essa massa muscular, aumentar a massa muscular e diminuir esse depósito de gordura que é natural. Meu nome é Sônia Machado Cunha, eu tenho 64. 64. 6.4. Poderosa. Poderosa, isso aí, tá certo. Quando eu completei 60 anos, eu falei, meu Deus, 60 anos, sabe? 60 anos, assim, o corpo, né? Mas a minha cabeça, eu não estava completando 60 anos. Muito pelo contrário, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito. Trabalhei a minha vida toda com crianças, né? Então, crianças requer muita atenção, é direto. É correr, é participar, né? Então, era a minha vida. Então, de repente, eu me aposentei e eu falei, peraí, né? O que eu vou fazer? Eu não sou uma idosa, então eu tenho que continuar a minha vida como se eu estivesse inativa. Então, comecei a praticar atividade física, adoro fazer, andar de bicicleta, amo. Hidroginástica, comecei a fazer natação, tá? Até aqui, né, de vez em quando dou minhas nadadas, minhas braçadas aqui, né? Então, foi difícil assim, no momento, porque você te impacta, né? 60 anos. Mas eu acho que o que manda é a cabeça, Bianca. É a sua cabeça. Se você tem uma cabeça boa, né? Então, tudo flui bem. Eu nunca gostei de morar aqui.
nunca. Eu não me via morando neste lugar. Nós temos aqui já mais de 20 anos, né? Vínhamos só de finais de semana. Você vem, passa o final de semana, é um passeio. Chegava no domingo à noite, você ia embora, voltava para sua rotina normal. De repente, vamos embora? Vamos. Nos aposentamos, viemos, né? Mas tudo, Bianca, tem o seu tempo certo. Tudo. Porque eu estava acostumada com aquela rotina, aquela correria, é uma selva de pedra, São Paulo. Né? Você não tem vida própria, você vive em função dos outros, é barulho, é correria, é estresse total, né? Depois que nós nos aposentamos, que eu falei, não, vamos embora para a gente ter uma vida, né, mais saudável, viver melhor. Essa é a velhice ativa que a gente define na Organização Mundial da Saúde, quando eu tive o privilégio de dirigir o programa, como você otimizar as oportunidades que estão aí. Oportunidade é isso, ou você vê e abraça, ou você desperdiça. Então, é um processo ao longo de toda a vida. Eu não espero chegar aos 65 anos, não. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. O que te traz saúde? O que te energiza? O que te faz feliz? O que te desperta alegria? Então, a pessoa ela pode ter já um comprometimento de saúde física importante. Por exemplo, uma diabetes ali que pode desequilibrá-la, né? Que junta com uma obesidade que torna tudo mais difícil e mais perigoso. Isso não significa que ela não possa não só recuperar a saúde, mas que ela possa até viver melhor, com mais qualidade do que jamais viveu antes. Isso depende de cada um. Com o tempo, o corpo muda. Tudo muda para todo mundo. As células e moléculas já não seguem mais um ciclo de renovação, e isso aumenta as chances para as doenças. Na mente, alterações na memória, falta de percepção e atenção nos causam desconforto. O exercício tão necessário para o corpo físico também se faz urgente para um cérebro que envelhece, mas não para de aprender. E você tem uma cognição, uma mente, que funcionam também quando você estimula. Se você não estimula, você vai ficando para trás, vai ficando bobo. O número de anos que eu estudo me protege contra doenças que atingem o meu corpo, como pressão alta, diabetes, osteoporose, câncer e também depressão, e também Alzheimer e várias outras doenças. Por quê? Quanto mais eu estudo, primeiro, maior o estímulo para o meu cérebro, mais forte ele fica. Então a educação é uma coisa que a gente precisa lutar sim. Por mais que a nossa educação tenha falhas, e tem muitas falhas, mesmo assim, os anos de escolaridade bem feitos aumentam, malham o cérebro e deixam ele tolerante ao envelhecimento, resistente ao envelhecimento. Você tem que caprichar nos conhecimentos, porque nós vivemos numa sociedade que tem uma explosão tecnológica, está tudo acontecendo, tudo de cabeça para baixo. Quem não aprender e quem não tiver uma atitude de curiosidade, de buscar informação, vai dançar, aos 40 anos vai estar desempregado. Ninguém vai ficar esperando. Fala assim, coitadinha, ela não aprendeu, mas a gente vai continuar dando oportunidade. Não vai não. E não é só para um profissional. Claro, se eu tivesse deixado de aprender quando eu me formei lá em 1970, você não estaria preocupada em estar aqui conversando comigo. Mas um mecânico de automóvel que não aprendeu eletrônica nos últimos 20 anos, até 20 anos atrás, tudo que ele precisava saber era mecânica. Hoje ele precisa saber mecânica e eletrônica. Não aprendeu eletrônica, perdeu o emprego. Não vai ser aos 60 não, aos 40. Estudos assim que acompanham uma população por muito tempo mostram que quem tem um estilo de vida melhor protege mais o cérebro. Então, se a pessoa tem o hábito do tabagismo, o etilismo mais importante, se é sedentário, isso aumenta o risco de ter as alterações de memória, de ter Alzheimer, de ter doença vascular cerebral. Então,
não quer dizer que esses fatores de risco, se modificados, provavelmente eles dão uma boa proteção. Não necessariamente ter um estilo de vida saudável vai evitar a doença, né? O mais importante que se sabe hoje em dia é que ele retarda o início dos sintomas. Mas isso é muito importante. Se você conseguir retardar 3, 5 anos o aparecimento desses sintomas, ótimo, bem melhor. Você vai ficar mais tempo com qualidade de vida. A velhice não é doença. Não existem remédios contra ela. O que existe é um estilo de vida que retarda os efeitos do envelhecimento. Escolhas e um bom preparo para esta fase é o que farão seus pés ficarem firmes no chão de uma vida que você decidiu ter. Já que estamos falando de escolhas, outra fundamental tem a ver com as relações sociais. O convívio com a família, amigos ou colegas de trabalho parece não ser mais o mesmo. A solidão pode então se fazer presente, mesmo rodeados de pessoas. Então, eu tenho muito medo da solidão, de ficar sozinha. Eu tenho. A minha família, eu tenho uma família grande, né? Nós somos em 9 irmãos, mas a gente às vezes passa até o ano todo só por telefone, sem se ver. E a gente vai se encontrar final de ano, né? Os meus filhos, eles estão quase todos os finais de semana aqui com a gente. Então, somos eu e meu esposo. Mas eu não gosto de ficar sozinha. Eu tenho muito medo da solidão. É um medo assim, sabe? Que se um dia eu realmente tiver, sabe? Assim, solidão de ficar longe de filhos, do meu netinho que eu amo de paixão, sabe? Então, é um medo que eu tenho, é a solidão. Quem nunca se sentiu só, que atire a primeira pedra. Em um mundo tão agitado e vivo, a solidão, paradoxalmente, se tornou uma amiga. Se uma atenção não for dada a isso, surge um problema ainda maior: o isolamento social. Pesquisas apontam que quanto maior o isolamento social, maior as chances de uma pessoa desenvolver doenças mentais e físicas, como transtornos de personalidade, depressão e Alzheimer. Crie maneiras de se relacionar. Invente motivos para encontrar amigos. Invente motivos para encontrar familiares. Invente algo para sair de casa, para ver pessoas, para interagir. O que faz do ser humano um bicho tão especial é a nossa capacidade de sociabilidade. Pegue um ser humano, pega o Einstein, que você acha que é super inteligente, e bota ele na savana africana sozinho. Ele morre. Ele é o ser humano mais inteligente. Não é a inteligência que fez o ser humano dominar o planeta. Não foi. É a sociabilidade. O networking é focado nos relacionamentos funcionais de trabalho. O net living está focado no conforto emocional e no bem-estar pessoal. E daí faz parte do net living qualquer pessoa que te traga uma alegria, um pouco mais de vida, de interesse, de gosto, de prazer, de segurança. E esta pessoa que participa do meu net living pode ser uma pessoa absolutamente simples, que me trata bem e me faz eu me sentir gente, que trabalha com a minha autoestima. Quando eu estou fazendo feira, eu estou ali trocando ideias com a pessoa que está me vendendo cebola. E que abre um largo sorriso. Nossa, senti sua falta, por que a senhora não tem vindo nas últimas semanas? Está tudo bem com a senhora? Esta pessoa formou comigo e eu com ela um vínculo altamente importante de bem-estar. Não é só a pessoa que me vende cebola na feira. Você está com relacionamentos, a qualidade desses relacionamentos, até porque chega uma determinada idade que assim, vou precisar de alguém que me cuide. E aí você não tem amigo nem familiar que te ature. Aí fica complicado. Cuidar da saúde
treinar o cérebro e dar atenção às relações sociais são elementos importantes para quem quer uma velhice ativa e de qualidade. Mas dentre tantas coisas que poderíamos citar, há ainda uma que se sobressai: a vida financeira. Remédios, planos de saúde, serviços especializados. Não é nada fácil lidar com os gastos que a idade traz. Entra aqui também um fator de risco importante: o endividamento. A cada 3 idosos no Brasil, 1 está endividado. Já são quase 5 milhões de brasileiros acima dos 60 anos com alguma pendência financeira. Diante de tal cenário, fica a pergunta: será que somente a aposentadoria oferecida pela Previdência supera as nossas demandas? E o último capital, para quem tem a sorte num país em crise, que vive em crise, que tem uma crise que depois dá um voo de galinha e volta de novo à crise, é o capital financeiro. Pense nisso, porque aquela pensãozinha no final da sua vida produtiva não vai ser suficiente. Então eu acho que o jovem está sendo preparado. Não só jovem, todo mundo está sendo preparado. O pai desse jovem já não vai mais transmitir para seu filho, porque seria um absurdo, né? Se prepare para aposentar aos 60 anos de idade. Não existe isso, porque ele mesmo vai ter 60 anos de idade e vai estar trabalhando. Então o mundo em si vai exigir um novo discurso. Então o nível da prevenção é o nível mais difícil de investimento. Então, convencer as pessoas que elas têm que se preparar para a aposentadoria, têm que se preparar para parar. As pessoas acham que nunca vão ficar velhas. Eu acho que faz muito pouco tempo que pessoas na faixa dos 25, 30 anos como você começaram a pensar em fazer uma previdência. Então, isso hoje está ficando mais presente para a sua geração, porque dá-lhe bombardeio da mídia, das instituições bancárias, da previdência privada, anos e anos e anos de investimento, e vocês estão vendo o que está acontecendo. A minha geração tinha esperança que tudo mudasse em pouco tempo. Não mudou, gente, ficou tudo igual. E vocês continuam no mesmo lugar. Não podemos prever o futuro, mas está em nossas mãos a responsabilidade de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, das nossas relações, do nosso dinheiro e de todas as coisas que influenciam o nosso aqui e o nosso agora. Eu diria, cultive a flexibilidade, cultive o que a gente chama de resiliência. Não fique agarrado a coisas que serviram no passado e podem não estar servindo mais. Seja leve. Se o mundo te traz novidades, absorva essas novidades. Então, é complicado, né? Você se olhar no espelho e você vê, né? O espelho não mente. É você que está ali, né? Diante de si. Então, foi difícil eu me aceitar com os cabelos brancos. Foi muito difícil. No entanto, que eu sempre dava um jeitinho, era tintura, era uma rinçagem, uma coisinha ou outra. Mas aí, sabe, eu falei, não, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Por que eu vou ficar aí preocupada, não é? Então, deixei meus cabelos naturais. Falei para você no início que era platinado, mas não é platinado. E por incrível que pareça, muitas pessoas me perguntam, sabe? O que eu estou fazendo, o que eu passo no cabelo, sabe? Então, aí a minha autoestima foi lá em cima, né? Falei, não, beleza, sabe? Beleza, então vou continuar com meus cabelinhos platinados, naturais. Eu preciso pensar no tipo de velhice que eu quero, ou seria o ideal, bem antes de eu ficar velho. É possível, sempre é possível a gente retomar, construir, ressignificar a nossa vida depois da velhice, mas a gente precisa, o ideal seria que a gente pudesse pensar nisso um pouco antes. Como a gente vai ter muito menos jovem do que tem hoje, a gente vai precisar que mais idosos fiquem na ativa por mais tempo.
possam continuar a contribuir para a sociedade. Tem um propósito de vida. Porque se você chegar aos 30, ou aos 40, ou até aos 18, ou aos 98, sem um propósito de vida, a vida fica complicado, fica chato envelhecer. Você tem que saber por que você acordou hoje, para fazer que diferença. O que você está fazendo com a tua vida, que é muito mais longa. Antigamente, como você vivia 40 e poucos anos, não tinha tanta importância. Hoje que você sabe que você vai viver até os 80, 90, tenha um propósito, renove, esteja sempre interessado para poder vir com ânimo para essa vida muito mais longa. Acordar de manhã e se perguntar por que eu estou acordado e para que eu estou vivo, não é autoajuda. É o máximo de encaixe do mundo com você. O significado. Por mais que a ciência hoje não consiga demonstrar, entre aspas, um significado universal para todo mundo, e não tem mesmo, individualmente achar esse significado é a maior ferramenta de resiliência, de resistência para a nossa saúde. O Nietzsche, filósofo, ele tem uma frase maravilhosa, ele fala: me dê um porquê que eu tolero qualquer como. Cícero, o filósofo, já dizia: as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. A consciência de ter vivido sabiamente é uma das sensações mais agradáveis. Vamos então aproveitar este tempo da melhor forma possível, renascendo a cada dia e aprendendo que envelhecer requer generosidade consigo mesmo.